da Piazza Navona, sono le 7:30, siamo di fronte all'Hotel Rafael, questo è quello che sta succedendo in attesa che Craxi esca da quella porta. Stanno tirando di tutto. Attenzione. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. C'è qualcuno di lei questa mattina che ha saputo qualche giorno fa. Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro della storia della democrazia repubblicana. El proceso conocido como Mani Pulite o Manos Limpias sacudió los cimientos de la República Italiana instaurada tras la Segunda Guerra Mundial y extinguió los partidos que la habían gobernado. Craxi fue el máximo exponente en admitir la existencia de un sistema corrompido, pero nunca aceptó responsabilidades individuales. Ma si può immaginare che un gruppo come la Fiat, per esempio, non abbia mai dato contributi elettorali a partiti o a parlamentari o a candidati? Antes de morir de cáncer en agosto de 2012, el ex embajador de Estados Unidos en Italia, Reginald Bartolomeu, admitió que los servicios de inteligencia de su país fueron una importante fuente de información del equipo de Manos Limpias. El juez federal Sergio Moro escribe una nota titulada Consideraciones sobre Mani Pulite. El entonces ignoto magistrado muestra sus cartas 10 años antes del inicio de la Operación Lavallato. En su escrito refiere que la deslegitimación de la clase política fue la clave del éxito en Italia. También puede leerse que los responsables de la causa hicieron gran uso de la prensa, filtrando las confesiones a los grandes diarios y revistas. Moro finaliza con una reflexión más propia de un manual de desestabilización política que de un hombre de leyes. Menciona que la condena judicial es siempre difícil y afirma que la opinión pública tiene mejores condiciones de imponer un castigo, condenando a los acusados al ostracismo. Su principal objetivo será Luis Ignacio Lula da Silva, un obrero metalúrgico que desde la década del 80 lideró la izquierda brasileña y que al llegar a la presidencia llevó adelante una política beneficiosa pero incómoda para las élites, además de inaceptable para los intereses geoestratégicos de Washington. E é isso que nós queremos fazer. É cumprir aquilo que nós entendemos que o povo tem direito. É cumprir aquilo que nós entendemos que é o mínimo necessário para a sociedade brasileira. E aí dizem que a classe média se assusta quando o Lula fala isso. Não, porque eu quero uma sociedade de classe média. Eu quero uma sociedade onde todos têm casa, onde todos possam ter o direito de ter uma boa escola, de ter uma boa saúde. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Estamos felices de tenerlos aquí en la Argentina, de compartir, de debatir, de discutir, de pensar. Me alegra que tengan tanta pasión porque significa que toman con responsabilidad la función que llevan adelante. Todos los presidentes venezolanos que trataron de manejar de manera soberana y libre el petróleo fueron derrocados y o asesinados. Todos, hasta yo fui derrocado solo que por un día. Que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Pudo con Celso Amorín firmar un acuerdo de la política nuclear iraní, por ejemplo, con Turquía y los países de la región, antes de que Estados Unidos, un acuerdo mejor que después Obama iba a firmar.
Brasil se acercó de África como nunca se había acercado, Brasil se acercó de los países árabes como nunca se había acercado, se conformou o BRICS. Eu sei que tem divergência política entre o Irã e outros países. Com o Brasil nós não temos nenhuma divergência política, portanto vamos continuar trabalhando junto com o Irã naquilo que for do interesse do Brasil. Não vejo nenhum problema para ser diferente. Good job. Muito bem. The most popular politician on earth. Mais popular da Terra. Bandido, tudo que ele faz é para financiar ditaduras pelo mundo, pela América Latina. Lula não vale nada, vale nada. Nós estamos ferrados. Se o Bolsonaro não entrar, nós somos a próxima Venezuela. Isso precisa acabar, de todo jeito. En menos de una década, Lula pasó de ser uno de los estadistas más respetados a nivel global a estar preso y proscripto en una cárcel de Curitiba. Una gran mayoría de los ciudadanos ya no cree en sus representantes y Brasil es un estado sumamente debilitado que dejó de ejercer liderazgo en la política internacional. La integración latinoamericana parece haber dejado de existir como concepto. Toda la historia del hombre arriba de la tierra es una constante oscilación. Por eso, esta ola reaccionaria va a fracasar. Nunca va a triunfar definitivamente, porque la nuestra tampoco triunfa definitivamente. En Brasil, la operación finalizó con la elección a la presidencia de un ex militar ultraderechista completamente servil a Washington. La trama tiene muchas aristas, desde las noticias falsas a los errores propios de la izquierda, de la corrupción real a la utilización de esta con fines políticos, de la guerra jurídica a lo que hoy comienza a definirse como guerra híbrida. Lo que se hace en primer lugar es detectar algunos temas sensibles que sean negativos al gobierno que se quiere derrumbar. Ese tema puede ser cualquier cosa, la corrupción en Brasil, puede ser la historia del juez en Argentina, o una falsa historia de un hijo que jamás existió del presidente de Bolivia, Evo Morales. No importa, pero se elige un tema y ese tema empieza a ser difundido por las redes sociales en una gran operación psicológica. Ese tema es presentado como algo de extrema gravidad. Tudo que existe no Brasil vem do grande número de corrupção que existe no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados e nas câmaras municipais dos municípios. Esse é o grande mal do Brasil, a corrupção política que tira dinheiro da educação, da saúde, da segurança. É a corrupção que mata. É a corrupção que mata. É a corrupção que mata esse povo, que mata a gente. E a gente não aguenta mais a corrupção nesse país. E a única pessoa que pode tirar a gente é o Jair Bolsonaro. Las denuncias de corrupción lideradas por Sergio Moro
aseguraron a las derechas brasileñas algo que no encontraban desde la llegada de Lula a la presidencia: una identidad y un discurso. Moro fue más allá de lo que había escrito en 2004. No solo utilizó a la prensa para condenar socialmente a un acusado, usó ese estigma social previamente fabricado para aplicar una condena judicial y proscribir al político más popular de Brasil. El expresidente fue acusado de recibir un departamento de 3 pisos a cambio de favores a una gran empresa constructora. Otros sectores se encargaron de Dilma Rousseff, derrocada sin la más mínima prueba de corrupción en su contra. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Durante todo el proceso que culminó con la destitución de Rousseff, la Embajada de Estados Unidos estuvo a cargo de Liliana Ayalde, quien había acompañado el mandato de Fernando Lugo en Paraguay, derrocado de la misma manera que su par brasileña. Ayalde también fue funcionaria de la USAID en Bolivia y, finalizada su misión en Brasil, fue promovida a una institución militar, el Comando Sur de los Estados Unidos. Soy la embajadora Liliana Ayalde, subcomandante civil y asesora de política exterior del Comando Sur de los Estados Unidos de Miami, Florida. Una fecha clave en el desarrollo de esta gran operación psicológica es junio de 2013, cuando Brasil estaba inmerso en un estancamiento económico y un aumento del 7% en el transporte público desató una ola de protestas en todo el país. Las manifestaciones pronto superaron el carácter reivindicativo y fueron capitalizadas por la derecha. Movimientos como Brasil Libre, Ven pra Rua y Revoltados Online, que se declaraban sin pertenencia partidaria, no tardaron en militar por la destitución de Rousseff y terminaron siendo la base de apoyo en la campaña de Bolsonaro. Obligado a lidiar con ese problema, el gobierno quedó a la defensiva. El PT ya no recuperará la calle. En menos de un mes empezó a inundarse de vídeos y de mensajes de una hora para la otra. Vídeos alarmistas diciendo que iba a haber guerra civil y cosas que yo nunca había visto. Discurso anticomunista igualito a los discursos gringos que acá. Yo tengo 36 años, nunca había escuchado eso antes, ¿no? Es como, había oído hablar que en la época de la dictadura había discurso anticomunista. Eso empezó de un mes al otro. Discurso de intervención militar con afiches en inglés. En septiembre de ese mismo año, se revela que Washington tenía intervenido el teléfono de la presidenta Rousseff y que la inteligencia estadounidense espiaba a la estatal Petrobras. Presidente Obama e o governo dos Estados Unidos terem declarado em várias oportunidades que não teriam mais atos que seriam de intrusão em países amigos. Eu acredito no presidente Obama e mais, ele também me disse que quando quiser, se fosse o caso dele precisar de alguma informação não pública sobre o Brasil, ele me telefonaria. They would no longer engage in intrusive acts of spying on friendly countries. En marzo de 2014 nacía la Operación Lavallato, centrada justamente en la corrupción de Petrobras. El juez de Paraná, junto a otros fiscales y miembros de la Policía Federal, fueron capacitados en Estados Unidos para combatir el lavado de dinero, el delito por el que pronto terminará imputado Lula da Silva. Durante todo el proceso, los grandes medios de comunicación no dejaron de estimular a la opinión pública con las denuncias de corrupción centradas en los líderes del PT.
Você não pode se abater por uma dificuldade. Cuando faltaban menos de 48 horas para la segunda vuelta electoral de 2014 y Dilma Rousseff peleaba por la reelección, la revista Bella anticipó su salida para lanzar una nueva acusación. A revista comete esta barbaridade, esta infâmia contra mim e Lula, sem apresentar a mínima prova. Isso é um absurdo, isso é um crime. É mais do que clara a intenção malévola da Veja de interferir de forma desonesta e desleal nos resultados das eleições. A começar pela antecipação da sua edição semanal para hoje, sexta-feira, quando normalmente chega às bancas no domingo. As forças de direita partidárias estavam muito fragilizadas. Quem passou então a ocupar esse papel foi a mídia. Isso é o Gramsci. Gramsci tem uma frase que é brilhante, ele diz exatamente isso. Quando as representações das classes dominantes entram em crise, a imprensa ocupa o papel do partido do capital. Foi exatamente isso que se deu no Brasil. Cerca de 55 milhões de brasileiros decidiram que a presidente Dilma Rousseff debe continuar gobernando o Brasil. Bajo el argumento de un fraude, la derecha se negó a aceptar el resultado de las elecciones. La campaña se radicalizó y la primer movilización a favor del derrocamiento se produjo apenas 6 días después de la votación. Uno de los hijos de Bolsonaro se hizo presente acompañado de una pistola Glock 9 milímetros. Parabéns à Polícia Militar, que deu mais exemplo aqui. Parabéns à Polícia Militar, que deu mais exemplo aqui. Tá me ofendendo! Petista do inferno! Explica pra mim! Covarde! Filha da puta! Seus ladrões! Seus desgraçados! El 4 de marzo de 2016, Moro ordenó allanar la vivienda de Lula y el expresidente fue trasladado coercitivamente para declarar. A polícia militar tentou manter os grupos a favor e contra em lados separados. Teve socos, chutes, gente machucada. A cena se repetiu em frente ao aeroporto de Congonhas. Manifestantes a favor e contra o ex-presidente entraram em confronto. En medio de multitudinarias manifestaciones que exigían su destitución, Dilma llamó por teléfono al expresidente y le ofreció la cartera de ministro de la Casa Civil, lo que en otros países se conoce como jefe de gabinete o ministro de la presidencia. En la misma jornada, el juez Moro autorizó la divulgación de esas escuchas telefónicas. Eu sinceramente, estou assustado con la República de Curitiba. Esta grabación fue un golpe de gracia para la presidenta. Lula no pudo asumir e inmediatamente se disparó el impeachment. O juiz Sérgio Moro suspende o sigilo de conversas telefônicas de Lula. Na mesma quinta-feira, foi instalada na Câmara dos Deputados a comissão de impeachment da presidente Dilma. El juez Rubens Casara caracterizó a esta modalidad como el proceso penal del espectáculo. La búsqueda de justicia se transforma en una búsqueda de audiencia. Choque para os brasileiros. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. La divulgación tiene un condimento adicional. Moro declaró que la escucha fue realizada de manera fortuita y que había causa justa y autorización legal para intervenir las comunicaciones de Lula, quien era investigado formalmente en la causa Petrobras.
Sin embargo, si escuchamos la grabación completa, podremos notar que al inicio de la misma se distingue la voz de María Alicia, una colaboradora de Rousseff, antes de iniciar la comunicación con Morales, el asistente de Lula. Ela quer falar com o Lula, que está na sede nacional. Alô? Moraes? Pois não. Você está com o presidente? Estou. Si escuchamos a la secretaria de Dilma antes de que atienda Morales, la comunicación intervenida no era desde el teléfono del expresidente, sino el de la oficina presidencial del Palacio de Planalto. La Policía Federal y el juez Moro espiaban a Rousseff ilegalmente. Presidente, só minutinho, por favor. Beijo pro senhor, viu? Outro. Tchau. Faltaría establecer si lo hicieron con tecnología propia o si las comunicaciones les fueron facilitadas por la inteligencia estadounidense. No hay que olvidar que Moro era un juez de primera instancia. Solo el máximo Tribunal de Justicia podría aprobar una escucha en contra de la mandataria. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. El magistrado no solo espió ilegalmente a la presidenta constitucional, adicionalmente divulgó a la prensa la grabación con una clara intención de debilitar al gobierno. Eu acho que o Moro quis fazer o espetáculo. Vossa Excelência não manda, não é na casa. Vai se cumprir o regimento. Perto da mesa diretora começou então um tumulto. Formamos a família no Brasil que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Sim ao impeachment! Dilma, você é uma vergonha! 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 Sim! 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 Tchau, querida! Sim, 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 sim. Que país é esse? Onde um bandido, um homem que devia estar na cadeia, quer tirar o mandato de uma mulher honrada, de uma mulher digna? ¿Qué país es ese? Nadie representó el odio y el revanchismo de manera tan violenta como el diputado por Río de Janeiro, Jair Bolsonaro, quien ofrendó su voto nada más y nada menos que al torturador de Dilma Rousseff durante la dictadura. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Cuando el diputado realizó esa apología a la tortura sin recibir ninguna retaliación, sumaba 9 puntos de intención de voto a presidente. Por considerar que a presidente Dilma não cometeu nenhum crime, diferente de tantos outros denunciados de cometer e que envergonham esta casa por toda a história do Brasil e pelo povo do Pará, eu digo não ao impeachment. Viva Lava Jato, a República de Curitiba e a minha bandeira nunca será vermelha! Sim, presidente! Esse povo querido que vota assim, nós votamos sim! E quem vota assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Sou brasileiro! Eu voto sim. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Fora Dilma! Fora Lula! Fora o PT! Eu voto sim. E viva o Brasil! E viva o Sérgio Moro! Meu voto é sim!
Eu gosto muito dessa caracterização de golpes parlamentares, judiciais, midiáticos. Eu só tenho um probleminha com ele, é que não destaca o principal. E no meu entender o principal é o midiático. Esse parlamento, esse judiciário que tem no Brasil, ele não existiria sem a mídia. Pela liberdade e pela democracia! Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ainda falta... La campaña de deslegitimación soñada por Moro y ejecutada por distintos sectores de la clase dominante había triunfado. No puede minimizarse el hecho de que el campo fértil utilizado para consumar el golpe haya estado abonado por los errores de la izquierda. Y un movimiento social sindical que se queda solamente en las luchas económicas se transforma en un movimiento economicista. Y un partido que se separa de la vida real de la gente se transforma en una burocracia. Yo diría que el gobierno del PT no trajo acúmulo de fuerzas populares, sociales, de izquierdas al país. La agricultura nos enseña una cosa muy simple. Si queremos cosechar aguacates, necesitamos sembrar aguacateros. Y así es en la vida. O sea, si queremos una sociedad con participación, es necesario estimular la participación. Si queremos una sociedad con justicia, sin prejuicios, es necesario construirlo acá, ahora. Entonces, hay un conjunto de cosas que la izquierda tiene que evaluar. A direita brasileira nunca assimilou a vitória do Lula. Até por um problema de classe, onde já se viu um peão, um operário nordestino chegar à presidência da República. Até por um problema de classe. A direita brasileira nunca aceitou, como eu acredito que as forças conservadoras da Bolívia nunca aceitaram uma liderança indígena. Né? Nunca aceita. Né? Isso é um problema de classe. Né? Foi batendo no governo Lula. E sempre de forma muito seletiva. A corrupção, é como se a corrupção tivesse sido inventada no Brasil em 2002 pelo presidente Lula. É como se não tivesse havido corrupção no Brasil, ou no mundo. Ou corrupção só fosse setor público, não fosse setor privado. Ou que a mídia não fosse corrupta também, porque um grande agente corruptor é a mídia. E ela foi batendo. Isso foi criando um clima de criminalização da política, que é próprio para o fascismo. Quando a política não serve, vem o fascismo. Isso é Hitler, isso é Mussolini. O Bolsonaro é fruto disso. O Bolsonaro é cria da mídia. Os promotores afirmam que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção. E acusam governos petistas de criar uma propinocracia. Seriam duas faces do mesmo esquema de governabilidade corrompida. De perpetuação criminosa no poder. E de enriquecimento ilícito. 5 meses después del golpe, el Ministerio Público Federal organizó un encuentro con la prensa para denunciar que, seguramente, Lula era quien comandaba el esquema criminal conocido como Lava Jato. Adicionalmente, incriminaron a la mujer del expresidente, Marisa Leticia. La presentación fue liderada por Deltan Dallagnol, procurador de la República y coordinador de Lava Jato en Curitiba. Los funcionarios no presentaron pruebas fehacientes sobre los cargos, solo convicciones. Provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e diz, não tenho crime, eu tenho convicção? Hein? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção.
Eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Querem me investigar, me investiguem. Querem que eu preste depoimento, me convoquem. Eu só quero que sejam verdadeiros comigo. Eu só quero que sejam honestos comigo. Eu só quero que respeite a dona Marisa. Respeite a dona Marisa. A nossa convicção, com base em tudo que nós expusemos, é de que Lula continuou tendo proeminência nesse esquema, continuou sendo líder desse esquema, mesmo depois de ele ter saído do governo. Dallagnol posee otras convicciones construidas. En su Twitter se define como un seguidor de Jesús y son habituales sus peregrinaciones por iglesias evangélicas, donde la liturgia pasa a ser su cruzada anticorrupción. Combater corrupção não é algo abstrato, é pessoal. E mais, é uma missão cristã. É uma missão de amor ao próximo comissivo. Dallagnol también visitó Estados Unidos para reunirse con sus pares del Departamento de Justicia. La hermandad de convicciones no reconoce fronteras. It is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. The cooperation between the Department of Justice and Brazil has led to extraordinary results. In just the last year alone, for example, the Criminal Division's Fraud Section and the Brazilian Lava Jato Task Force have cooperated and coordinated resolutions in 4 FCPA cases. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. Something big is happening in the world. You can feel it. It's happening every day. You can feel the momentum. No refuge or rest for the wicked. This is the plan. This is the strategy. This is our goal. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade... Para condenar a Lula, Moro tomó como prueba principal el testimonio del empresario Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, quien habría beneficiado a Lula con el triplex. O senhor entende que o senhor deu a propriedade desse apartamento para o ex-presidente Lula? O apartamento era do presidente Lula. Cita o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Se não citar, não vale. Que me diga qual é o crime que eu cometi. Crime, doutor. Eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Quando o juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. O juiz não tem nenhuma relação con que a imprensa publica o no publica. La condena al expresidente, basada en convicciones, será a 12 años y 1 mes de prisión. La modalidad viola la presunción de inocencia, transformándola en presunción de culpabilidad. Not only for Brazil, but even to mature democracies. Democracy starts to fade when citizens turn their backs on public matters. And when citizens stop caring if their government works for the common good, or only for special interests. E esse juiz se caracterizou por ferir Estado de Direito. Né? Esse juiz é isso, é prisão coercitiva, é condução coercitiva, é vazamento seletivo, né? É delações premiadas e premeditadas, é quase uma tortura para a delação. É um monte de esquema que fere o Estado de Direito, vazamento de áudios entre uma presidente da República e um ex-presidente. Isso nos Estados Unidos, se um juiz fizesse isso nos Estados Unidos, ele estava em Guantánamo. Aqui não, a mídia tratou como um herói. Moro asumió como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019.
bastante aplaudido neste momento, o primeiro-ministro a ser chamado depois de Onyx Lorenzoni, o ex-juiz Sérgio Moro. El 24 de noviembre de 2013 fueron decomisados 450 kilos de cocaína del helicóptero de la familia del senador C.C. Perella de Minas Gerais. Estão tirando a droga, piloto correu para pegar o combustível y ellos están colocando a droga dentro do carro. Meses después se conoció una grabación entre el legislador y Aécio Neves, líder político que compitió por la presidencia contra Dilma Rousseff, en la que el senador Perella afirma no haber hecho nada errado, solo traficar droga. Positivo. Estão todos eles dominados. El legislador y su hijo, también diputado estadual y dueño legal del helicóptero, fueron absueltos. Será que tem muita droga aí, meu irmão? Tem. A gente vai lá, precisa fazer uma MOP. Eles sabiam e tinham prova de um helicóptero com 40 quilos de cocaína. 400 quilos de cocaína. Eles tinham prova do avião. Eles pegaram o avião. Eles viram a cocaína. Mas eles não tinham convicção. É liberado. Marisa sofreu uma forte queda de pressão. Llegó a ser atendida en un hospital de São Bernardo do Campo. El 3 de febrero de 2017 falleció Marisa Leticia, la esposa de Lula, como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Algunos creemos que las campañas de odio pueden matar. Marisa Leticia Lula da Silva ia fazer 67 anos no dia 7 de abril. Marisa morreu triste, Rogério. Eu quero provar que os fascínoras que levantaram leviandade com a Marisa tenham um dia a humildade de pedir desculpas a ela. Se alguém tem medo nesse país, se alguém praticou corrupção nesse país, se alguém tem medo de ser preso, eu quero dizer o seguinte: esse que está enterrando a sua mulher hoje não tem. Primeiro, porque eu tenho a consciência tranquila, tenho certeza da consciência e do trabalho da minha mulher, e não sou eu que tenho que provar que sou inocente. Eles é que precisam provar que as mentiras que eles estão contando são verdadeiras. Portanto, querida companheira Marisa, descanse em paz, porque o seu Lulinha Paz e Amor vai continuar brigando muito para defender a sua honra e a sua imagem. Obrigado. Eu tive, por essas coisas da vida, eu tive com a Marisa pouco antes dela falecer. E nesse jantar, como eu sou fumante, e ela era pouquinho fumante, fumava muito pouco, nós ficamos muito na varanda conversando.
Então, quando ela falou do filho, ela chorou. Chorou. Doía, isso para ela doía, ter mexido com o filho dela, com os netinhos dela. Isso machucava. Então, por exemplo, a Marisa mesmo, nesse dia, ela falando das capas da Veja, a revista Veja, que é uma das publicações mais agressivas no Brasil, né? A revista Veja era uma coisa que ela dizia que te fazia mal, ela via as capas, ela me disse na ocasião, eu vejo as capas, me dá tremor, né? Porque eram sempre coisas muito de ódio, né? Capas do Lula satânico, capa do Lula cheio de cobras, cheio de jararacas na cabeça, né? Então isso a machucava muito. En el tramo final de la campaña presidencial de 2018, Bolsonaro se consolidó como favorito en las encuestas. Fueron determinantes sus alianzas con sectores evangélicos y una inteligente estrategia de redes inspirada en noticias falsas difundidas por WhatsApp. A mensagem que acompanha esse vídeo diz que uma mãe e uma criança foram atacadas por militantes de esquerda só porque o carro delas tinha um adesivo do Bolsonaro. Isso é falso. O vídeo, na verdade, é de uma manifestação contra o Temer em 2017, de quando um carro furou um bloqueio e atropelou manifestantes. Se me bater, me batia, né? Então, a gente tá muito difícil a situação. A lavagem cerebral foi muito bem feita, tal, né? Todo dia os caras estão recebendo videozinho de WhatsApp, metendo pau no PT, tal, uma fábrica, né? De mentira e de ódio. Hoje em dia tem robôs que manuseiam contas falsas de WhatsApp, que eles mapeiam palavras-chave nos grupos onde esse robô está cadastrado. Aí ele vê, Bolsonaro, saúde, não sei o quê. Aí manda uma proposta de saúde do Bolsonaro naquele grupo como se fosse uma pessoa. Isso, assim, é a coisa mais bonitinha, né? Porque geralmente é fake news que esse negócio manda. E ano que vem a gente tem eleições em outros países. A gente tem eleição na Argentina, a gente tem eleição na Bolívia. E essa técnica do Big Data vai chegar lá com força. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Deve existir para defender as maiorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Que o sangue é vida. É o combustível do nosso corpo aqui. Entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui, ô Felipe? Tá? Entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, que é homossexual. Não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa de doar sangue, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. 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 Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você tem moral? Tá, vagabunda? Chora agora, chora. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. Com esses 4 anos de retrocesso econômico, a gente perdendo os empregos, os políticos fazendo discursos que nadie lo entende. La Globo y otros medios de comunicación no explican nada, solo dejan la gente está furiosa, irritada, llena de odio. Llega alguien con discurso de odio, se identifican. Para allanarle el camino a Bolsonaro, fue necesaria otra movida en el tablero, pues aún preso y condenado, Lula había liderado las encuestas todo el año. En la consolidación de esta jugada, los militares cumplieron un rol determinante. A principios de abril de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia debía decidir si daba lugar a un habeas corpus para liberar a Lula. La noche anterior al fallo,
el comandante en jefe del ejército, general Eduardo Vilas Boas, declaró: «Le aseguro a la nación que el ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia». Y una última información. Su mensaje fue leído al cierre del noticiero estelar de O Globo. Supremo amanhã, o comandante do Exército, general Vilas Boas, fez comentario en... 2 semanas después del triunfo de Bolsonaro, Vilas Boas declaró a Folha do São Paulo que de no haberse expresado en abril avalando la prisión de Lula, la situación podría haber escapado del control de las Fuerzas Armadas. Durante su gestión, el comandante tampoco se privó de homenajear con la Orden al Mérito Militar a Michel Temer, al juez Sergio Moro y a 2 de los magistrados supremos que votaron contra el habeas corpus de Lula. El general reconoce a su ejército de violencia simbólica. Ellos entendieron que el golpe en Brasil es un proceso de guerra, que ellos están en guerra, y la izquierda no lo comprendió. La izquierda continuó creyendo que no van a colocar Lula en el cárcel, o no, vamos tentar aquí participar de las elecciones y ganar las elecciones, pero si hay un golpe, hay un golpe. Estas personas son seguidoras de un candidato que está al borde de una contundente victoria electoral, pero no muestran alegría, exudan odio. Esses políticos velhos têm que ir embora, morrer todos eles, desgraçados. Vai mudar o país, fora PT, PT já era. É questão de mudar, tirar o PT, esses comunistas do governo. O objetivo é esse. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Sem felicidade das feministas. Ultra é inocente, não é torturador. Torturador é o Lula, que apoia a ditadura na Venezuela. Torturador é o Haddad, que apoia a ditadura na Bolívia. Psiquicamente, quando você faz uma manipulação das massas, você pode pegar uma metodologia. Essa metodologia de você identificar o inimigo. Então fizeram desse determinado setor, né, da sociedade, o chamado da esquerda, foi identificado como o grande inimigo a ser combatido. Nós temos direito a ser um país livre, livre desse dinheiro maldito da esquerda. Por isso, eu peço a vocês, argentinos, que eu sei que também tem muita esquerda forte na Argentina. Nós estamos juntos. Vamos acabar com a esquerda, por favor. É construída uma percepção negativa do governo, né? E as percepções positivas, as imagens favoráveis que esse governo tinha junto à sociedade são desconstruídas. Aquilo de bom que possa ser associado àquele governo é apagado. Amiga pessoal, perderam pessoas das suas famílias. Esse bandido do PT roubou a gente em tudo, liberdade, educação, tudo. Es tiempo de que se dé espacio a una nueva opción, que es la derecha, la legítima derecha conservadora que se está levantando acá en Brasil, y creemos que muy posiblemente se va a levantar allá en Bolivia. Ya hay personas, amigos, compañeros que están militando allá en Bolivia para que puedan levantar la derecha allá en Bolívia. Nós vamos voltar a ter orgulho da nossa terra, porque vai ser banido daqui toda essa raça que não serve. Que raça que não serve? As pessoas que não querem o bem do país, que querem unificar toda a América Latina, que querem criar uma nova ordem, que querem mudar toda a estrutura. Nós aqui somos um povo bom, do bem, de paz, queremos
queremos viver, queremos que as crianças tenham liberdade, que as crianças possam viver a sua infância, a sua juventude, sem ser dominadas. Pienso que si alguien llegara a Brasil sin conocer nada de su historia y escuchara a estas personas, podría pensar que Lula no difiere en mucho del salvaje dictador comunista Pol Pot. No quiero que Brasil sea un país igual a Venezuela. Yo no quiero comunismo. Yo quiero un Brasil justo, un Brasil de verdad. A única ditadura que é possível hoje no Brasil é a ditadura comunista que esses canalhas querem implantar. Identificando esse inimigo, tem que ter o quê? Tem que ter alguém que vai te proteger desse inimigo. Então aí o Bolsonaro, ele entra como esse salvador. Eu acho que ele é o único capaz de mudar esse sistema podre que está infiltrado aqui no Brasil. Esse sistema comunista. Com a democracia, com a Venezuela, que eles financiaram o que aconteceu na Venezuela. O comunismo acabou com o Brasil. O Brasil foi sucateado pelo PT e por todos os comunistas. Não queremos mais comunismo aqui no nosso país. Estos testimonios son la prueba viviente del gran teatro de operaciones psicológicas en el que se ha transformado a nuestra región con el objetivo de desaparecer del escenario político a los gobiernos que se atrevieron a cuestionar la hegemonía de Washington. En las calles, la intolerancia creció exponencialmente. Agresiones a homosexuales y mujeres feministas se volvieron moneda corriente. La concejala negra y gay Marielle Franco, principal voz en contra de la intervención militar en Río de Janeiro, fue asesinada de 3 balazos en la cabeza y 1 en el cuello a inicios del año. Eu diria que, fazendo alusão a essa chuva que cai, a cidade do Rio de Janeiro chora por mais um corte na carne, né? En la noche del triunfo de Bolsonaro en primera vuelta ocurrió otro crimen de odio político. Uno de sus electores discutió con un referente cultural afro-brasileño en Bahía. El compositor y maestro de capoeira Moado Katendé fue asesinado de 12 puñaladas. Luz para todos presentes. Días después, visité el área residencial de la Universidad Pública de Sao Paulo, la USP, donde aparecieron pintadas varias cruces esvásticas. Una de ellas tenía una pequeña leyenda: "Vuelve a Bolivia". Rodrigo Lima y Wilber Vilca, oriundo de Potosí, me acompañaron en el recorrido. Wilber me cuenta que una amiga le advirtió sobre las amenazas. Me mandó un link diciendo: Wilber, tienes que cuidarte porque estás en riesgo, hay una amenaza contra los bolivianos. Y me sorprendió eso, le dije: ¿dónde ocurrió? Dentro del CRUSP. Del CRUSP no tendría mucho miedo. Y ella me dijo: pero Wilber, acaban ayer a una de mis alumnas agredir físicamente a mi alumna negra, ahora está en el hospital. Desculpa, vocês precisam de alguma coisa? É super assustador, eu nunca vi isso, eu já tô aqui. Imagina se acordar, um belo dia você abre a porta, você olha, aqui tem uma suástica, você acha que é direcionada para você, né? Eu sou LGBT, negro e periférico. Então... Bolsonaro, ele conseguiu incutir na cabeça das pessoas. Então o que ele fez, na verdade? Ele criou um exército, né, de pessoas que nas ruas elas se autorizavam a fazer esse comportamento de violência, né? É muito mais eficiente do que uma ditadura formal onde você coloca a polícia na rua. A polícia deles são as pessoas comuns. Preste atenção, pois somos o primeiro. Preste atenção, pois somos o primeiro. Não é primeiro A e nem o primeiro B. Não é primeiro A e nem o primeiro B. Una de las propuestas más extremistas de Bolsonaro es la militarización de toda la enseñanza pública. Una experiencia incipiente en algunos estados del país. Bora. 7 vezes 6.
Banco 2. Quantos estados tem região norte? 7. Capital do Acre. Vai embora. Bom. 7 vezes 2. 7 vezes 3. Vai. Me insultaram e me chamaram de vagabundo. A gente não quer, nós não queremos isso. Vocês não precisam daqui, não tem marginal, não tem nenhum item desse tipo aqui dentro. Sinto muita angústia, porque toda essa violência, todo esse fascismo está tomando muita conta do Brasil inteiro. Então, a gente precisa de atos como esse para a gente se unir o quanto antes. Mas eu digo que eu estou num momento de luta. Momento de luta pelo meu povo, pela resistência do meu povo, como mulher, como negra, como brasileira, como nordestina. E eu posso dizer o que eu não quero para o meu país. O que eu quero, eu não tenho, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero um presidente homofóbico, eu não quero um presidente racista, eu não quero um presidente que trata a maioria como minoria, porque a maioria no Brasil é pobre, a maioria no Brasil é negro, a maioria no Brasil é nordestina. A nordestino que construiu a cidade que ele mora, os nordestinos que construíram esse país, o negro que sem ele o Brasil não existiria. Então eu acho que é hora da gente ir para a rua, da gente lutar e da gente tentar fazer um país melhor. Mais alguma coisa? Tá emocionada? Tô. Só um momentinho. Sim, tá bom. Primeiro, muito preocupada com a nossa situação, como povo brasileiro, como mulher negra. E estamos vivendo um momento de crise, mais do que crise, é um momento de muita dor, de luta, de luto, e que nós precisamos resistir. La preocupación y angustia de estas ciudadanas y ciudadanos desató una oleada de movilizaciones en las semanas previas a la elección de Bolsonaro. Fue impactante acompañar ese movimiento
que para los grandes medios de comunicación simplemente no existió. Essa faculdade vai ser atacada, nós vamos ser atacados. Em pleno 2018, a gente está vivendo isso, é uma situação, para mim, inimaginável. Falar a verdade, eu estou bem assustado, porque, pelo que mostram as pesquisas, está prestes a entrar um presidente que apoia o ódio, a ditadura militar. Eu não sou muito politizado, eu não entendo muito, mas eu conheço ele há muito tempo já, o discurso dele homofóbico, racista, ele me assusta muito, porque existem pessoas que eu conheço de perto que apoiam o discurso dele e que para se tornarem violentas é um passo. Então eu me sinto que a gente está num momento bem perigoso mesmo. Este é o primeiro ato que eu vou, político. Eu acho que essa é a hora das pessoas começarem a ir para a rua também, porque agora eu acho que o bicho vai começar a pegar mesmo. Nesses dias complicados, sombrios, eu me pus a pensar e me perguntar: será que valeu a pena viver tanto para ver destruído tudo aquilo pelo que eu dei minha vida? Jamais! Será que valeu a pena? Aí eu me respondi: claro que valeu a pena. Porque ainda nessa idade eu tenho a mesma energia que eu tinha quando jovem. Nós não podemos subestimar a ameaça que está colocada para o nosso país e para o nosso povo. Eu vi nos últimos anos algumas pessoas subestimando a ameaça do golpe de 2016. Isso não vai acontecer. Não tem chance nenhuma. Houve o golpe. Depois alguns diziam: não, o Temer vai ser um governo fraco, não vai ter força para aprovar nada. Aprovou a reforma trabalhista e congelou investimentos públicos por 20 anos. Depois diziam: Lula não vai ser preso. Eles vão inviabilizar o Lula, mas não vão prender. O Lula está preso há 7 meses, sem qualquer reação do judiciário brasileiro, numa prisão política injusta. Fascismo acabou. Pra quem? A gente? Pra gente? O fascismo sempre esteve nas esquinas. E o nosso corpo sempre foi alvo preferencial dele. Agora, o nosso corpo não é só alvo. O nosso corpo também é resistência. O nosso corpo... E a gente está aqui para quê, Douglas? Para falar de resistência. Só quero dizer o seguinte: se estão ameaçando a nossa existência, nós somos resistência. Viva toda essa juventude, viva o povo negro, viva as mulheres negras, viva os seres humanos negros, brancos, de qualquer etnia. Viva a gente, viva a gente. A gente vai se encontrar. A luta da mulher negra é uma luta que fala de si, sobre si, sim, mas é para todos. É pela emancipação coletiva. Negro é um dom
E eu sou negra. Eu sou negra. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Somos maioria, Marileia. Povo negro, periferia. Somos maioria. Democracia é quem vai ganhar. Democracia é quem vai ganhar. Amigo meu uruguaio, vai mostrar isso, mandar dinheiro para tudo que é país comunista, dinheiro da gente aqui. Chega, o Bolsonaro vai estourar isso aí, adoro! Meu cachorro não vai virar churrasqueira venezuela, não. Graças. É o Snoopy. Muita felicidade por o Brasil estar virando um país mais honesto agora. Vamos trabalhar para fazer um Brasil bom. De graça! A gente vive uma situação que ela é fruto do quê? De todo um processo de massificação e de criar uma cultura para que o brasileiro não tivesse cultura. Para que o brasileiro não resgatasse, assim, não é construído isso na escola, né? Eu fui até o ensino superior e eu fiz faculdade de História e eu nunca li uma autora negra. Por quê? Porque quem tem o domínio do país ainda são as elites de direita, que são descendentes dos donatários lá da colonização. A maioria da população está comprando o fascismo sem ter consciência do que é o fascismo. E outros, sim, estão comprando com uma pequena consciência, que é a consciência do racismo interno, do machismo interno, do opressor interno, daquele que sim se incomoda com os negros, daquele sim que sustenta esse preconceito e escolhe não se informar. Então a gente vive um momento de medo, mas também a gente vive um momento de luta, porque a gente sabe que a gente só está vivo hoje porque Zumbi lutou, porque Antônio Conselheiro lutou, porque Maria Bonita lutou. Então a gente vai morrer, mas a gente vai morrer lutando, como o Mestre Moa e a Marielle. Agradeço.